Olá, pessoal. Nós estamos de volta aí para gravar mais uma aula aí com vocês, alunos do terceiro ano, ensino médio, Centro de Ensino Frei Gil, Estreito Maranhão. E nós estamos aqui com um tema empolgante. Já falamos aí com vocês sobre a Primeira Guerra Mundial e agora nós vamos falar sobre um evento super importante para o século XX, que foi a Revolução Russa, a Revolução Russa. Então, nós vamos trabalhar esse assunto aqui com vocês e esperamos que todos realmente possam internalizar, aprender muita coisa aí bacana sobre esse importante período, importante acontecimento da história do século XX. Então, vamos lá, vamos trabalhar, vamos estar lembrando aí tudo aquilo que realmente pode aí estar contribuindo para a sua compreensão da sociedade que nós vivemos hoje. Porque muitos desses assuntos eles acabam sendo hoje retomados, né? Muita discussão aí que já venceu historicamente, mas, infelizmente, as pessoas estão sempre retomando essas temáticas por conta da manipulação, né, das massas com interesse político em nossa sociedade. Então, meus queridos, o que foi a Revolução Russa? Tá? Em primeiro lugar, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a Rússia em si, né? Que a gente escuta falar da Rússia hoje, né? O Putin teve a Copa do Mundo, essas coisas todas aí. Mas o que a gente sabe realmente sobre a Rússia? Bom, a Rússia ela tem um território enorme, né? Nós temos ela uma parte na Europa, uma parte na Ásia. Então é um dos maiores países do mundo, né, em termos de território, e tem uma estrutura social, política, econômica bem interessante aí de ser estudada realmente, né? Mas o que nós observamos aí ao longo da história é que a Rússia ela teve muitos sobressaltos políticos. Então, nós estamos aqui no fim de uma era que começou assim com muito progresso para a sociedade russa, que é o czarismo, né? Que foi um absolutismo tardio, né? Enquanto que o mundo todo estava já super Rússia, os czares tomando poder, transformando uma antiga sociedade quase que feudal numa sociedade imperialista e absolutista, né? Então, o contexto da Rússia nesse período é um contexto assim em que se está superando ainda um momento feudal, que tem uma política autocrática, né? Um governo em que o soberano possui poderes ilimitados e absolutos, né? Que é o czar, imperador russo. Na época da Revolução Russa, o czar chama-se Nicolau II, né? Já teve outros grandes imperadores, grandes czares aí ao longo de mais de 200 anos de império na Rússia, e agora o imperador é Nicolau II, né? A economia do país ainda é predominantemente agrária. A maioria da população vivia no campo e trabalhadores sem terra. Tá? Essa era a realidade da Rússia na virada do século. Os trabalhadores não tinham terra, trabalhavam em terras de grandes proprietários que lhes exploravam o trabalho realmente de forma muito penosa, um trabalho semi-servil, quase que servil. Okay? Bom, no entanto, havia uma indústria em desenvolvimento. Desde a época do Napoleão, quando Napoleão decretou o bloqueio continental, que o pessoal da Rússia entendeu que não podia ficar sem
um fornecimento de produtos industrializados e dependente inteiramente da importação. Então, começou-se a implantar na Rússia indústrias para produzir, primeiro, os bens mais de consumo imediato, né? Pois mais aqueles bens de natureza básica, né? As indústrias de base. Então, o comércio e a indústria se desenvolveu especialmente ali dependente do capital estrangeiro, né? Principalmente francês, em cidades como São Petersburgo e Moscou, que serão onde vai se concentrar os investimentos estrangeiros em indústrias, em comércio, para poder aí estar trazendo para dentro da Rússia essas indústrias, né? Uma característica dessa investimento estrangeiro era o seguinte: já estava tendo um grande movimento lá na Europa de direitos trabalhistas. Então, na Inglaterra e na França, os direitos trabalhistas acabavam limitando um pouco a lucratividade das empresas. De maneira que essas empresas achavam que era muito legal ir para a Rússia, porque lá o governo absolutista dizia logo: aqui não tem esse negócio de direitos trabalhistas, aqui vai valer o que o imperador disser. Tá? Então, eles foram lá assegurado que seus lucros seriam muito maiores lá na Rússia do que na França ou na Inglaterra mesmo, né? Então, houve uma atratividade desses investidores para a Rússia. Então, a sociedade russa era dividida em duas classes: a classe dominante e a classe dominada. Na classe dominante tinha o czar, o clero da Igreja Ortodoxa russa, a nobreza aristocrática, que eram os latifundiários, donos de terra, e a burguesia, ainda meio desorganizada, a burguesia industrial, a burguesia comercial, ainda meio desorganizada e muito com esse negócio dependente do capital estrangeiro e dependente também do capital vindo da aristocracia russa, né? Então, não havia uma organização grande da burguesia. E a classe dominada, os proletários e a grande massa de camponeses e mineradores que existiu na Rússia nesse período, né? Então, quando você vê, por exemplo, a luta dos comunistas, eles vão estar com aquele símbolo da foice e do martelo. A foice representando os camponeses, os trabalhadores rurais, e o martelo representando os trabalhadores urbanos, os operários. Tá? Bom, nesse cenário é que vai crescer os partidos de natureza marxista, né? Então, eles vão estar aí desenvolvendo, crescendo, veio junto com a indústria, né? E começa ali a estar mobilizando aquela sociedade em torno de uma proposta de revolução social, né? Então, eles criaram um partido, que a gente chama aqui de Partido Comunista, mas, no caso lá, era o Partido Operário Social Democrata Russo, que é interessante esse negócio de nome de partido, né? Que aqui na Rússia ele era comunista, marxista, né? Bem mesmo revolucionário. Mas o nome é social-democrata. Então, às vezes, o pessoal não vai entender bem essa questão de nome e associado com a questão de o que é o partido mesmo. Então, nem sempre o nome do partido quer dizer alguma coisa. Tá? Então, o pessoal aí do Partido Social-Democrata Russo, ele se dividiu em dois grupos, em dois tipos de luta, né? Eles defendiam dois tipos de luta diferentes. Então, os mencheviques defendiam uma luta seguindo aquele cronograma científico do marxismo, que era o etapismo, né? Você vai conquistando por etapas, vai dentro da questão das eleições, da democracia, você vai conquistando, então, por etapas,
até você transformar a sociedade de uma forma completa, né? Tanto a infraestrutura como a superestrutura, né? Tanto a questão econômica como na questão cultural, religiosa, etc. e tal, etc. Bom, já os bolcheviques consideravam que só era possível promover a revolução realmente marxista se fosse na base da tomada de poder e da instituição da chamada ditadura do proletariado, né? Só quando eliminasse todas as classes sociais e eliminasse isso na base da força mesmo, porque eles criticavam, por exemplo, o sistema democrático, dizendo que o sistema democrático, no sistema democrático, a burguesia e os latifundiários, os aristocratas, sempre teriam vantagem em relação aos trabalhadores e conseguiriam sempre eleger mais representantes do que os trabalhadores, de maneira que as mudanças jamais aconteceriam, né? Depender da vontade da burguesia e dos aristocratas. Então, esse pessoal, eles partiam então para a luta, protestos, greves, essas coisas todas, né? Quando, em 1904, a Rússia participou da guerra sino-japonesa contra o Japão, né? Os interesses imperialistas do Japão se chocaram ali com a Rússia, o Império Russo. Então, houve uma guerra entre a Rússia e o Japão. A Rússia se vangloriava de ter o maior exército do mundo, né? Um exército poderoso, realmente um exército de muita gente. E naquele momento da luta de guerra, o tipo de guerra que se fazia, o número de soldados era, sem dúvida, importante, né? Então, a Rússia ganhou. Mas foi aquela tipo de vitória, que eu não sei se vocês já ouviram falar na vitória de Pirro, né? Que é uma história interessante, que o cara ganhou a guerra e declarou assim, olha, mais uma vitória dessa e estamos arruinados. Tá? Por quê? Para ganhar, se gasta muito dinheiro, se perde muitas vidas, e então as pessoas estavam realmente... os sacrifícios exigidos dos cidadãos estavam realmente muito exagerados, né? As pessoas estavam realmente sofrendo bastante recessão, crise econômica, tudo por causa do esforço de guerra que a Rússia tinha feito nessa batalha com o Japão, né? Bom, então, os trabalhadores estavam protestando, né? Eles queriam direitos, os trabalhadores rurais queriam terras, né? E tinham várias petições pedindo direitos, reformas sociais, políticas, religiosas, fiscais, trabalhistas, a elaboração, inclusive, de uma constituição que não tinha na Rússia. Tá? A gente sabe que os regimes democráticos, e aí está uma coisa que eu acho, por exemplo, que em termos de política atual, o nosso presidente nunca entendeu. É que nos regimes democráticos, quem manda é a Constituição, é a lei, né? É a lei. Então, infelizmente, hoje muitas pessoas gostam de falar assim, quem manda é o povo. Não, o povo manda através da lei. Ele faz a lei. Mas, uma vez feita a lei, todo mundo tem que seguir a lei, o governo, o povo, todo mundo, né? Se o povo diz assim, não, eu quero que mude a lei agora, tem um processo legislativo para fazer isso. Tá bom? Então, não pode ficar com esse negócio de toda hora querer mudar as coisas, porque o povo é assim como onda, né? Tem hora que está de um jeito, tem hora que está do outro. Então, não pode ser causuísta, né? Essa palavra que quer dizer o seguinte, de acordo com a modinha da vez. Aí o cara vai lá e muda a lei do jeito que ele quer, né? Não, a lei ela tem que seguir um processo exatamente para as pessoas refletirem, pensarem e saberem se realmente eles querem as mudanças que eles estão promovendo. Haver um intenso debate para que as pessoas também escutem uns aos outros e vejam que, às vezes, tem coisas que ele não pensou a respeito daquela lei, que pode ser, em vez de ajudar, pode prejudicar, né? Então, o pessoal criou uma Constituição. Então, centenas de trabalhadores foram fazer um protesto no dia 22 de janeiro de 1905. Esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento. Por quê? Porque o rei mandou, né, o seu exército metralhar o povo. E uma multidão, centenas de pessoas morreram.
metralhadas na praça onde eles estavam fazendo um protesto, protesto pedindo direitos, né, que aquela sociedade ela lhe faltava, né? Então, como o governo tinha assegurado aos investidores internacionais que ali não tinha esse negócio de direito, né? Ele queria dar um sinal ali de que realmente ali quem mandava era o czar, né? Só que esse tipo de resposta fez crescer a reação do povo contra o governo. Então, mais greves, mais manifestações, e inclusive dentro das unidades militares. E foi nesse instante que surgiram os sovietes, que é uma coisa super interessante, né? É uma organização comunitária. O nome soviético significa conselho. Então, cada escola tinha o seu soviete, cada fábrica tinha o seu soviete, cada unidade de trabalho, a fazenda, os trabalhadores se reuniam, criava ali uma espécie de um conselho, e através desse conselho, dessa associação, dessa reunião de pessoas, eles tentavam conseguir direitos, conseguir ali mudanças, né, na sociedade e influenciar na forma como as coisas aconteciam. Então, os sovietes foram organizados em escolas, fábricas, fazendas, bairros, para poder tentar interferir nessa questão política e social, né? Então, esses conselhos, eles procuravam influenciar também na política, elegendo deputados, né, que eram representantes dos operários, dos soldados e dos camponeses. Então, inclusive, esses três segmentos foram que assim engrossou as filas do Partido Comunista Russo, o Partido Social Democrata Russo, né? E obrigou importantes mudanças no país. Por exemplo, em 1905, já diante dessa onda de protestos enorme que houve no país, o czar Nicolau II teve que convocar a Duma, que é o parlamento russo. Tá? E então, muita gente comemorou, achou que ia acabar a tensão, mas o Partido Social Democrata Russo não se conformou muito com isso, porque a Duma não tinha grandes poderes. A Duma era uma assembleia consultiva, tá? Então ela não tinha poder de decisão, ela só ia dar conselhos para o imperador, né? Bom, tudo piorou quando estourou a Primeira Guerra Mundial e a Rússia entrou nessa Primeira Guerra Mundial como uma das forças lutando aí junto com a França e a Inglaterra contra a Alemanha e contra os austríacos e os otomanos, né? Então, os russos tinham um contingente grande de soldados, né? Mas eles tinham um problema, eles não eram tão bem preparados. Suas armas eram antiquadas, ainda respaldando o século XIX, e as coisas tinham mudado, né? Então, o número de mortes que os russos tiveram foi realmente assustador. Então, mais ainda arregimentou aí a sociedade contra o governo, né? A sociedade contra o governo. E o governo russo tinha umas suas fraquezas. Isso era evidenciado, por exemplo, nessa figura aqui, o Rasputin. Rasputin era uma espécie de um feiticeiro, astrólogo, aí, um cara que tinha enorme influência sobre a família do czar. Né? Ele tinha a fama de realizar aí, prodígios, milagres, né? Teria prolongado a vida de um filho do czar que era muito doente. O menino tinha problemas de tudo quanto é natureza, e aí ele curou o menino, né, supostamente. Então, ele usava e abusava da sua influência sobre a família imperial. E ele era um cara meio barra pesada, né? Ele invocava vários feitiços aí, se arrogava de que era poderoso, tinha pacto com tudo quanto é de coisa, né? Tanto no céu quanto no inferno. O homem se anunciava realmente como um bruxo poderosíssimo,
ninguém, ele tinha um corpo fechado, ninguém ia matar ele, e se ele também protegesse alguém, tudo que ele fizesse ia acontecer. Então, esse pessoal, às vezes, quando está em grande crise política, acaba se arrogando com esse tipo de gente, sim, né? E o Rasputin assegurava que a família, então, jamais perderia o poder se tivesse seguindo as suas ordens, né? Então, o Nicolau II, né, mais a esposa dele, eram muito influenciados pelo Rasputin. É interessante o fim que o Rasputin teve, né? Ele também era um namorador por excelência, e o cara saía catando todo mundo, inclusive mulher casada. E aí ele caiu numa armadilha, que ele foi convidado aí para uma mulher para, né, jantar na casa dela, né? E aí, né, você sabe que um jantar de um jeito, outro jantar de outro jeito, e o Rasputin não resistiu ao convite, né? E foi, mas era uma armadilha. Ele basicamente sabia que era uma armadilha, mas ele foi muito preparado. Então o pessoal tentou envenenar ele, ele não morreu. O pessoal deu tiro nele, ele não morreu. O homem parecia realmente que tinha um corpo fechado, né? Mas aí houve aí um elemento, até a BBC de Londres fez uma reconstituição aí de tudo isso, né? Tentou exumar o corpo dele com técnicas forenses modernas para tentar, tem documentários aí nesses canais de história, para tentar identificar mesmo a causa da morte. Identificaram que ele morreu com um tiro de rifle, né? Usado aí pelos espiões ingleses. Então o pessoal vai talvez contaram com espiões ingleses para abater o Rasputin aqui, porque sabiam que nada poderia fazer o Nicolau II mudar na sociedade se o Rasputin estivesse lá influenciando aquela família, né? Então, o pessoal, os países estrangeiros, queriam também que o Nicolau II fizesse algumas reformas, porque viam que realmente a situação estava insustentável, mas ele permanecia duro. Então, em 1917, no auge da guerra, a Rússia estava enfervilhando ali, o pessoal fez uma tentativa aí de tentar reformar o país, mas nada daquilo agradou a população e nem o Partido Social Democrata, nessa altura já bem estruturado, com apoio dos sovietes, né, que eram esses conselhos que faziam realmente uma movimentação da sociedade de forma esplêndida. Então, houve, em 1917, dois movimentos. Um primeiro é chamado a Revolução Menchevique, em fevereiro, março de 1917, que derrubou o czar Nicolau II e instituiu um governo provisório ali, né? Que era comandado por um rapaz chamado Alexandre Kerensky, né? E foi uma aliança entre o Partido Social Democrata e a burguesia ali que estava nascente, né? Os industriais, os comerciantes e os aristocratas. Então, na realidade, a ideia era tirar o czar Nicolau II, e eles tiraram. Mas os sovietes, especialmente os sovietes de Petrogrado, comandado por Trotsky, aí, eles não cooperaram, não acreditavam muito nas mudanças que o Kerensky era capaz de fazer, por causa da aliança com a burguesia, né? E realmente não houve muitas mudanças, né? A Rússia não fez reforma agrária, não distribuiu terra, não criou leis trabalhistas mais propícias aos trabalhadores e nem tirou o país da guerra. Então, a Rússia continua na guerra. A única coisa que houve foi a anistia política. Anistiou todo mundo, ninguém vai ser condenado, nem os czaristas, nem os revolucionários, todo mundo aí vai ser perdoado, né? Então, em outubro, o movimento bolchevique, que era a área mais revolucionária do Partido Comunista, vai fazer uma nova revolução, né? Desde abril, Lenin exige que o governo faça mudanças. O lema que ele cunhou foi fantástico para a Revolução Russa, porque foi um instante em que
veio atender exatamente o que o povo queria ouvir. E o lema das teses de abril de Lenin, que era um dos líderes foi um dos líderes da Revolução Russa, era paz, terra e pão. Tá? Ou seja, nós vamos atender aos direitos dos soldados, nós vamos pedir saída da guerra incondicional. Não, a Rússia tem que sair dessa guerra de qualquer jeito. Distribuir terra para o povo, fazer uma reforma agrária ampla e pão para o povo, para os pobres. Né? Nós vamos colocar o direito na mão dos trabalhadores e outro lema deles era todo o poder aos soviéticos. Então, tudo ia ser decidido pelos soviéticos. Os soviéticos não ia ser mais só um conselho de moradores, de trabalhadores. Os soviéticos ia ser um órgão do Estado para tomar decisões, né? Baseado na vontade popular ali de cada instante. Então, juntou-se Lenin, que era um intelectual, um professor, e Trotsky, que era um comandante da Guarda Vermelha, e eles, o Trotsky era o presidente do Conselho do Soviético de Petrogrado, né, do pessoal da cidade toda, e eles, então, fizeram essa revolução de outubro, depondo aí o governo provisório menchevique e formando o Conselho dos Comissários do Povo, que era aí uma grande reunião dos líderes de sovietes. Né? Então, Lenin foi eleito, então, o líder desse governo provisório, e ele vai governar 7 anos a Rússia, de 1917 a 1924. É quem estrutura o início ali da Rússia comunista. Né? Ele vai atender aquelas reivindicações dos russos, que é sair da guerra. Então, ele faz um tratado com a Alemanha, caiu fora da guerra, vai fazer a reforma agrária, ele vai transformar todas as fazendas, as propriedades rurais, em propriedades coletivas, né, pertencentes aos soviéticos, e vai ter 3 tipos, na verdade, de propriedade nesse momento. Ele vai instituir propriedades coletivas, propriedades do Estado e propriedades privadas, pequenas chácaras, pequenas terras, que ele vai distribuir, vai fazer tipo assentamento, né? Distribuindo terras aí para a população. Né? Então, naquelas pequenas propriedades, as pessoas vão ser os donos da terra. Mas a maioria das terras vão ser governadas pelos soviéticos ou diretamente pelo Estado. Os soviéticos vão ser institucionalizados, vão passar a ser órgão do Estado. Os bancos serão nacionalizados, serão do Estado agora, né? E vai ter nesse período, de 1918 até 1921, a Guerra Civil. A burguesia não vai aceitar essas mudanças assim de bom grado. Né? Então, vai ter uma guerra aí e o Trotsky vai ser muito importante na liderança do Exército Vermelho para resistir nessa Guerra Civil aí, em 1921. Então, ele vai decretar a vitória do Exército Vermelho sobre o Exército Branco dos burgueses e mencheviques. Bom, em 1921, então, findada essa guerra civil, Lenin vai propor a chamada Nova Política Econômica, a NEP, que vai durar de 1921 a 1927. É tipo hoje o que a China faz, né? Então, o governo é comunista, mas nós vamos ter uma economia parcialmente capitalista, que é para superar a crise pós essa guerra civil. Né? Bom, em 1922, a Rússia, liderando várias outras nações ali de nacionalidade eslava, eles criam a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, Lenin criou esse novo país, né? Que na verdade era uma confederação de países e que estavam sob o domínio dos russos, praticamente. Né? Em 1924, Lenin vai morrer e vai criar, então, a maior crise que vai mudar todo esse sistema que o Lenin estava criando na Rússia, ele vai ser transformado, né? Por causa da briga entre esses 2 líderes da Revolução. Tá? O Stalin, que era esse cara que virou um comandante do Exército Vermelho, e o Trotsky, que era o líder da Guarda
aí Vermelho também um importante líder, mas um cara mais intelectualizado, né? Então, o Trotsky pensava o seguinte, olha, não dá para manter só a Rússia comunista. Para dar certo esse negócio, a gente tem que dar a revolução ampla, né, e continuada. Nós temos que estar o tempo todo em revolução, senão nós nunca vamos conseguir transformar a sociedade russa, porque não pode ficar só na Rússia, porque se ficar só na Rússia vai fracassar, como depois realmente vai fracassar, né? E então Stalin dizia o seguinte: não, se nós temos agora que pegar e concentrar só aqui na Rússia, então o socialismo de um país só, num país só. Então, no máximo dentro da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, essa crise acabou com o predomínio do Stalin. Stalin ganhou esse conflito, né? E Trotsky viveu foragido a vida toda, né? Com medo de ser assassinado, como de fato aconteceu depois, né? Então, o governo de Stalin vai ser uma verdadeira ditadura. O homem vai dominar de 1924 até 1953 a URSS. Ele vai implementar um governo autocrático. É um dos 3 grandes movimentos totalitários do século XX. Nós vamos ter aí o nazismo, nós vamos ter o fascismo e nós vamos ter o stalinismo, que é essa configuração que vai dominar na Rússia. E por conta do stalinismo é que muita gente hoje abomina de pé junto o comunismo, né? Comunismo para muita gente é totalmente diabólico, é do diabo, é não sei mais o que e tal, aquela coisa toda, né? E grande parte por conta do caminho que Stalin deu para a Revolução Russa, né? Ele chamou, por exemplo, ele criou, por exemplo, a questão dos expurgos. O que eram os expurgos? É matar todos os adversários. Quem não concorda comigo vai morrer. Ele criou o conceito de campo de concentração, que depois o vai implementar na Alemanha e vai para destruir os judeus, né? Então, no caso dele aqui, era para destruir os inimigos da Revolução, que eles chamavam, né? Então, todo dia ele fazia uma lista de pessoas que eram colocadas dentro de um trem e mandadas para a Sibéria, onde eles lá dificilmente voltariam vivos. Lá nesses campos de concentração, eles iam trabalhar em serviços forçados e servir a todo tipo de torturas e mortes, né? Mais de 2 milhões de pessoas foram expurgadas da sociedade russa, né? Foram mortas. Então, foram executadas pelo Estado stalinista, né? Ele criou os planos quinquenais, que eram o que caracterizou, por exemplo, a sociedade russa a partir de agora, é que ela passa a ser uma sociedade em que os meios de produção são estatais, ou seja, pertencem ao Estado, e os meios de produção seguem um plano econômico, planos quinquenais, né? Para fazer o plano acontecer, o trabalhador é importante, não tem a figura do patrão e passa a existir a figura do burocrata. O burocrata é o funcionário do Estado que vai trabalhar para fazer possível a produção, atingir as metas do plano quinquenal, né? Então, toda a economia é colocada dentro dessa planificação, que é uma vertente aí de comunismo. Não é o comunismo em si pregado pelo Marx, mas uma vertente do comunismo. Então, quando você falar da Rússia, ela não é uma sociedade plenamente comunista, ela é uma sociedade de economia planificada. Então, é o que nós vamos falar aí sobre, o que nós temos que pensar aí sobre a Rússia, que difere muito, às vezes, do que defendia Karl Marx nos seus escritos, né? Bom, Stalin, à semelhança de Hitler e de Mussolini, também fez o culto à personalidade. Então, ele era colocado como um líder que estava sempre certo e que as pessoas deveriam segui-lo fielmente, né? Então, uma pessoa que é praticamente o Deus na Terra, né? Então, ninguém podia discordar dele, ele está sempre certo, tudo que ele faz é correto, é para o bem do país, é pelo bem da pátria, né? Então, eu evocava muito essa questão militar, essa questão
patriótica e instituir um governo ditatorial. Quem discordar morre, né? Então, bem simples a política do Stalin. Tá? Então, pessoal, a Revolução Russa, a gente vai fechar por aqui esse assunto, né? Então, foi uma questão muito importante que redundou aí em muita transformação no século XX. O mundo no século XX vai ser dividido aí entre a ideologia capitalista e a ideologia socialista no modelo russo, né? É importante a gente colocar isso, não é no modelo de Karl Marx, é no modelo russo, tá? Que nós vamos ver depois, por exemplo, a China seguindo um modelo diferente, né? A Coreia do Norte seguindo um modelo já um pouco mais próximo do stalinismo, né? Mais diferente da China. Então, o comunismo não tem só um tipo de comunismo no mundo. Então, há diferentes modelos e diferentes situações. Então, um abraço a todos, que nós possamos aí depois debater mais e mais esses assuntos, são super interessantes. Valeu, um abraço, até mais.